dia, nação resenheira! Carlos Alexandre chegando agora para ter os vídeos, ter as lives. Vamos cada vez mais falar de Mengão. E aí você que está aí do outro lado, que acompanhava o Resenha Fla Mais, o Resenha Esporte Mais está voltando. E hoje com um baita assunto sobre o pré-jogo de Flamengo e Fortaleza. É a despedida do Flamengo antes de ir para o Mundial, o Super Mundial, nos Estados Unidos, e nós vamos trazer muita informação. Como que o Flamengo está chegando para esse jogo? Felipe Luiz, quais escalações, dúvidas, o que ele vai mexer no ataque, prováveis escalações do Fortaleza também, escalações do Flamengo, palpites, e a sua opinião é muito importante. Então já chega dando o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Resenha Esporte Mais, para você e muito mais. Ativa o sininho também, porque é importante, que você vai conseguir acompanhar os nossos vídeos, acompanhar sempre o Resenha Esporte Mais. Então já chegando com uma informação baita quentinha, diretamente dos Estados Unidos, um grande jogo, excelente jogo entre o Los Angeles Football Club e o América do México. O América do México, que a gente tem lá aquela cena desde 2008 na Copa Conmebol Libertadores, na despedida do Joel Santana. Nós tínhamos enfrentado o América do México lá na casa deles, tínhamos ganho de 3-0 e no Maracanã, nessa despedida do Joel Santana, o Flamengo acabou tomando a virada e foi eliminado. Então, esse estigma a gente já até se livrou. Fiquem tranquilos, porque a notícia é quentinha. O LFC Football Club, com Igor Jesus, ex-Flamengo, fez o gol após a prorrogação, classificando o time americano para o grupo do Flamengo. Meus amigos, o campeonato mundial está para vir. O Flamengo vai enfrentar o Fortaleza daqui a pouquinho no Maracanã, às 6h30 do horário de Brasília. E você, aí do outro lado, vai poder acompanhar nos canais da Globo. Acho que o Cazé TV também vai transmitir. Então é muito importante você aí, torcedor rubro-negro, possa acompanhar o Flamengo. É muito importante a gente apoiar o Flamengo. A torcida quer, meus amigos, o mundo de novo. A torcida rubro-negra quer o mundo de novo. E eu tenho certeza que você aí, do outro lado, flamenguista, rubro-negro, campeoníssimo, quer esse título. E antes da gente falar do pré-jogo de hoje entre Flamengo e Fortaleza, vamos trazer como é que está o grupo do Flamengo, já que o LFC classificou. Então, o Flamengo tem Chelsea, da Inglaterra, Esperance, também é o primeiro jogo do Flamengo, dia 16 de junho, estreia em Filadélfia, e agora o LFC classificado para enfrentar o rubro-negro. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de classificar até em primeiro nesse grupo, mas fica uma lição que a gente vai falar no vídeo já sobre a Champions League para o senhor Felipe Luiz. Porque aqui no Resenha, meu amigo, Resenha Esporte Mais do pré-jogo é raiz, tem palpite. Você, torcedor, se ficar irritado, pode deixar seu comentário. Se gostou, deixa. Se não gostou, deixa também, porque a gente vai falar sempre a nossa opinião. Então, o grupo do Flamengo fechadíssimo. Time inglês, o Esperance. Se eu não me engano, o Esperance é da Turquia, se não me falha a memória, acho que é isso. E o time lá dos Estados Unidos. Então, um grupo bem fechadinho, grupo do Flamengo pelo Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos da América. Flamengo classificado, que foi campeão da Libertadores 2019 e 2022. O Flamengo, então, é um dos brasileiros representantes aí diante do Chelsea, do Esperance e diante do LFC Futebol Clube. Então, o estigma do México foi-se embora. Bom, então vamos falar do jogo, vamos falar das escalações, vamos falar do que a gente tem importante para o jogo de hoje entre Flamengo e Fortaleza. Nós vamos compartilhar a tela aqui para vocês, para a gente poder ver juntos a escalação, a provável escalação do Flamengo, como a gente sempre trazia, e aí, em cima disso, eu vou falar um pouquinho do que foi o jogo da Champions League, quais as lições
que o Felipe Luiz pode pegar com o Luiz Henrique, que foi muito emocionante. Então, vamos colocar na tela a escalação provável de Flamengo e Fortaleza às 6h30 aqui no Resenha Esporte Mais. Você não perde nada, não perde nada. Então coloca na tela, diretor, porque a torcida quer ver o pré-jogo mais raiz da nação rubro-negra. Então vamos aumentar aí na tela, bota a escalação, diretor, a gente vai narrar para você, claro, a provável escalação do Flamengo. Felipe Luiz pode surpreender. Então, diretamente aí do vestiário rubro-negro, o que a gente tem de escalação para você, torcedor rubro-negro? O zoom não está tão legal, a gente vai diminuir um pouquinho para poder... Pronto, prancheta do Carlinhos na mão. Vamos olhar então. O Flamengo vem com o goleiro Rossi, vem fazendo uma grande campanha, vem fazendo grandes defesas, vem jogando muito bem. A defesa totalmente titular, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio-campo, pode ser que o Alan seja escalado para já ir pegando minutagem e se preparando para o Mundial de Clubes. Everton Araújo ou Alan, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, substituindo o Michael, que não vem bem, e Bruno Henrique ou Pedro. Essa é a dúvida do Felipe Luiz. Bom, o Flamengo chega com jogadores cada vez mais preparados, se preparando fisicamente. O Alan deve voltar, o Pulga também deve estar disponível, o Pedro vem ganhando minutagem, mas eu acho que o Bruno Henrique não tem jogado tão bem. Eu, na minha opinião, colocava o Pedro, porque é o último jogo antes do primeiro jogo contra o Esperance da Turquia que o Flamengo vai enfrentar. Então, o Flamengo precisa ir com a sua melhor escalação possível diante do Fortaleza. E eu acho que a substituição do Michael é mérito. O Everton Cebolinha é muito mais jogador do que o Michael. O Luiz Araújo vem bem, foi ele que fez o gol do passe para a classificação do Flamengo na Libertadores. A gente sofreu muito na Libertadores, então é sobre isso que eu ia falar. Não sei se vocês acompanharam, mas com certeza devem ter acompanhado o que o PSG fez diante da Internacional de Milão em Munique ontem. Ela, ensandecidamente, melhor time, melhor elenco, melhor futebol jogado, foi favorito e em campo e fora de campo. O técnico Luiz Henrique fez o seu time jogar o seu melhor futebol, com os melhores jogadores, o melhor elenco, partiu para cima e venceu. O Flamengo tem o melhor elenco da América Latina e o Flamengo tem obrigação de ir para os jogos e vencer. O Felipe Luiz precisa criar alternativas para que esse time do Flamengo possa vencer os seus jogos e de forma avassaladora. O PSG não deu chances para a Internacional de Milão, 5-0, e o Flamengo tem condições, mesmo com alguns desfalques aqui no caso do Pulgar, de ir vencer o Fortaleza. O Fortaleza é um time que está estruturado, é um time que está sempre aí na alta calibragem da tabela do Campeonato Brasileiro, entre as primeiras colocações, mas o time do Fortaleza não tem o elenco vasto que o Flamengo tem. Então, eu acredito que o Flamengo tem que vencer o Fortaleza para uma boa despedida e aí ir para o Mundial preparado. Teremos aí praticamente 14, 13 dias, mais ou menos, do Felipe Luiz poder preparar a estreia que vai ser diante do Esperance. Então, agora vamos olhar aqui, então, os desfalques, muita gente falando do Plata, algumas informações. Eu prefiro ter a informação oficial do Flamengo depois sobre o Plata. Não gosto de ficar conjecturando, inventando para você, torcedor. Aqui a gente traz sempre a verdade no Resenha Esporte Mais, desde lá atrás, quando era Resenha Fla Mais, quando a gente anunciou aqui em primeira mão que o Davi Luiz ia jogar no Flamengo e muita gente nos questionou. Então, o Plata com o joelho direito ainda se preparando para o Mundial, a mesma coisa o De La Cruz também se preparando para o Mundial, só que aí o joelho é o joelho esquerdo e o Pulgar pendurado, mas o Pulgar também não vai estar escalado porque se recupera. Então vamos ver a escalação do Fortaleza, o Leão do Psi. Meus amigos, teremos aí o Davi Luiz. É uma possível escalação fora, ou seja, o Davi Luiz pode estar como reserva desse time. Vem com João Ricardo, Britzes, Kusevich, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco. Fecha o meio-campo, a volância, Manuel Martínez, Pochettino, Caleb, o incansável, o ensandecido Iago Pikachu
Lucero, Breno Lopes, que a gente bem conhece, vida entregada do Andréas Pereira para Breno Lopes na final da Libertadores de 2021. Esse é o Fortaleza do técnico Vojvoda. Fortaleza que... Vamos olhar a tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui a tabela para vocês, rapidamente. Campeonato Brasileiro Série A. Em que colocação está Flamengo e Fortaleza? Um oferecimento do site ge.com. Red Bull Bragantino assumiu a liderança com a vitória sobre o Vasco da Gama ontem. Vamos tirar aqui o anúncio para não atrapalhar. Então, o Red Bull momentaneamente está em líder do Campeonato Brasileiro com 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Temos o Palmeiras, que nós enfrentamos no último jogo do Campeonato Brasileiro, 10 jogos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E logo em seguida o Flamengo, que enfrenta hoje o Fortaleza. O Fortaleza, atualmente, no Campeonato Brasileiro, está em 16º. É o primeiro fora da zona da confusão, como diz o professor Luxemburgo. Então, meus amigos, o Fortaleza não chega com condições de surpreender o Flamengo. O Felipe Luiz não pode ser surpreendido nesse momento agora. O Felipe Luiz tem que ir e vencer o jogo. O Flamengo precisa vencer o jogo para dar o calor para a torcida. Maracanã vai estar completamente lotado. Eu não tenho dúvida disso. E o Maracanã vai ser o palco de despedida para o Super Mundial, porque a torcida pede o mundo de novo. A torcida quer o mundo de novo. É difícil? Tem um time avassalador como o PSG? Não tenho dúvida. Mas, com a magnética, tudo pode acontecer. Então, eu quero deixar para vocês aqui, brevemente, um canto da torcida do Flamengo e a gente encerra o vídeo de hoje pedindo para você deixar o seu like, o seu dislike, o seu comentário, o seu xingamento, fique à vontade, porque aqui a resenha é raiz. Flamengo e Fortaleza, o meu palpite, antes da gente ir, e aí você deixa o seu palpite também. Flamengo 3-0, avassalador diante do Fortaleza, e aí, possivelmente, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, a gente pode estar indo para o Mundial com a liderança no Campeonato Brasileiro. Gostou, não gostou? Deixa o comentário, deixa o palpite. E aí, fique um pouco com um canto da Magnética, a mais querida do mundo, a melhor, a nação rubro-negra para você. Tamo junto, deixa seu like, até o próximo vídeo.